Professor, poderia esclarecer didaticamente quais as diferenças entre guia cego e assediador? Em estudo, muitas vezes percebo que certas definições se confundem. Sim, que as pessoas não entendem bem isso. O guia cego, ele é baseado na TACOM. Por quê? Porque ele ainda domina os outros, ele não é universalista. Geralmente o guia cego, ele segue uma seita, uma religião, ele tem uma doutrina que ele especifica e não tem universalismo. Ele não olha de uma maneira geral para a humanidade. E outra coisa, ele não tem técnica a respeito da evolução. O nível de inteligência evolutiva dele é baixo, ele não entende nada da evolução. Agora, o que é o problema propriamente dito do amparador? É o contrário, ele é um técnico, ele entende disso, e ele usa o problema da TARES, tarefa do esclarecimento. Agora, o que é o assediador? O assediador é aquele que entende, às vezes, até igual o amparador, mas a intenção dele é anticosmoética. Ele quer vampirizar as energias e dominar certas consciências. Ele se sente bem com isso. Então, é uma política baratrosférica, vamos dizer, de vampirismo, totalmente errada, entende? Aí é que é a diferença entre guia cego e assediador. Agora, o guia cego, ele não é uma pessoa, às vezes, tão negativa. O assediador é sempre negativo. E o amparador é super positivo e avançado. Então, a diferença é enorme. Agora, uma boa parte dos guias cegos, com o passar do tempo, ele está numa fase de amador. Ele vai virar profissional, ele vai virar um amparador com o tempo. Então, ele sai da TACOM para a TARES. Uma questão ainda lá no DAC, uma dúvida em relação à triscagem. A triscagem, ela pode ser relacionada como uma possível forma de identificação naquela pessoa que tem um olhar muito marcante ou que consegue... Às vezes, mas agora o problema que você tem que olhar é o seguinte, tem que ver a condição, isso não é à toa, entende? Sempre acontece, ou com um sensitivo desenvolvido, homem ou mulher, ou quando ele está em transe. Se ele é muito desenvolvido, às vezes ocorre sem aparente transe, aquilo ocorre com ele. Agora, uma pessoa, por exemplo, quando está assim, se ela entra em transe, na hora que ela está fazendo uma comunicação, um discurso, uma peroração, apresentando uma conferência, você nota direitinho, aquilo crispa, dá alteração a partir dos olhos da pessoa. Você nota direitinho, e às vezes várias pessoas veem simultaneamente, entende? Isso é por causa do processo da energia. É a exteriorização da energia, essa mesma que a gente faz, só que tem que aí estar saindo espontaneamente a partir dos olhos, entende? E isso pode dar alteração real nos olhos, assim? Algum problema no olho? Dá uma ou outra alteração devido ao processo da ectoplasmia, que às vezes a pessoa quer enxergar direito e está tudo nebuloso, ela não está enxergando nada. Já teve cara que já aconteceu isso, eu estava desenvolvendo lá no Centro da Consciência Contínua, no Rio, e estava desenvolvendo os processos de parapsiquismo dele, ele achou que precisava de oftalmologista, porque ele não estava enxergando. Eu falei assim, não, você vai, que até é bom, você vai ver que você não tem nada. O cara foi olhar, não, você não tem nada, você não precisa de óculos, você não tem nada. Mas ele via aquela neblina, o nevoeiro aparecer, e eu depois, então, fui explicar com calma de tudo. E a pessoa desenvolveu a evidência com isso. Entendeu?